estamos aqui com mais uma edição do Reconversa, eu e este incrível Valfrido Vardi, que está aqui do meu lado. Quase não tenho roupa para entrevistar essa pessoa de hoje. Aí eu falei, quer saber, vou com as cores da Mangueira. Né? Mas também apostei um pouquinho na Portela, porque aí... Vai que, né? Vai que, né? Vai que. Nós estamos aqui com o pastor deputado Henrique Vieira, mas isso não diz nada, diz pouco sobre ele. Ele também é escritor, ator, músico, poeta, teólogo, estudou, sociólogo, não é? Fez 3 faculdades ao mesmo tempo. Amigo de um monte de gente bacana. Ele também é bem bacana. Tem uma história de vida impressionante, tem uma história de uma cegueira, né? No meio do caminho. E diz coisas muito boas. Eu fiquei fã desse cara porque ele não é agressivo na argumentação e quando ele faz perguntas numa CPI, num depoimento qualquer, ele usa lógica. E a lógica costuma ser implacável, mortal para os idiotas. Não é? Porque você vai fazendo uma pergunta atrás da outra. É quase socrático o processo, ou é maiêutica. Vai pelas indagações e o outro, ao responder, diz aquilo. Exibe a verdade. Exibe a verdade. Né? Pastor, deputado, obrigado por ter aceitado nosso convite. Nós estamos muito contentes com a sua presença aqui. Né? Há muito queremos falar com o senhor. E a nossa primeira questão sempre, uma brincadeirinha que a gente faz, o senhor faz o seu Wikipedia pessoal, assim. Né? Faça um resumo. Quem é o senhor? Esta é a sua vida. Ok. Bem, obrigado pelo convite, tenho acompanhado o trabalho de vocês, é um prazer estar aqui. Meu Wikipedia Vamos lá. Nascido e criado na periferia de Niterói, num bairro chamado Fonseca, filho de um alfaiate, de uma professora da rede de educação básica infantil, rede pública, irmão mais novo, caçula, uma infância... De quantos? De 3. 3. Nasci em 1987, criado ali na periferia de Niterói, desde novo no contexto da igreja, uma família protestante, evangélica, batista. Na minha adolescência, me apaixonei pelo evangelho de forma mais consciente, aquela semente do coração de menino floresceu numa decisão consciente de aderir ao projeto de Jesus de Nazaré. Na igreja, me despertei para a vocação pastoral, então segui ali estudando teologia para ser pastor, mas também fiz ciências sociais e história. Fui dar aula também durante um determinado tempo e logo me joguei na militância, tendo como referência Martin Luther King, Frei Tito de Alencar Lima, Irmã Dorothy, Teresa d'Ávila e Dom Helder Câmara. Nesse contexto de seminarista, eu acabei me jogando na construção de uma nova comunidade de fé dentro da tradição batista, que é a igreja que eu pastorei até hoje. Fui estranhamente vereador, muito cedo, sem muito planejamento, mas fruto de um projeto coletivo na minha cidade, em Niterói. Depois me mudei para o Rio de Janeiro, onde fui trabalhar com Marcelo Freixo. E naquele contexto também me apaixonei pelo teatro e pela arte da palhaçaria. Então até aí você já tem um pastor, militante, artista que desenvolveu a pesquisa na arte do clown, onde nasceu a minha versão mais livre, porque é aquela que acolhe com delicadeza a minha própria vulnerabilidade, que é o meu palhaço, o Rabiola. E então eu fui nessa pastoral artística engajada. E em 2022, ano passado, tornei-me deputado federal como fruto de um projeto coletivo que tem como horizonte enfrentar a violência histórica do fundamentalismo religioso na política institucional. Mas eu sou um discípulo de Jesus de Nazaré, um homem negro apaixonadíssimo pela vida e que procura dar a ela um sentido político militante. Acho que isso resume um pouco quem eu sou, além de, talvez o mais importante dessa história, pai da minha melhor amiga, que é a Maria, uma menina de 5 anos de idade, que me reencanta com a vida e o sorriso dela me lembra todos os dias quem é Deus. Eu não tenho como dizer para vocês que a inspiração da minha ação política não é a minha fé.
Resposta sincera. Eu tenho que ser transparente nesse sentido, mas eu realmente quero reivindicar que há uma diferença fundamental. Porque esta fé não pretende se impor. Eu não tenho pretensão nenhuma de converter o Brasil na extensão da minha igreja. A minha fé não me leva a isso. Mas eu quero contribuir com vozes diferentes, de religiões diferentes e sem religião, para que nesse país não tenha gente passando fome. Para que nesse país todas as pessoas tenham uma casa digna para morar. Para que nesse país a expectativa de vida de trans e travestis não seja de 35 anos, mas seja uma longevidade boa por ser um país seguro que respeita a diversidade. A minha fé não é para aumentar o número de fiéis evangélicos, mas é para ter uma divisão no campo, para não ter mais sem terra e poder alimentar o nosso povo com alimento saudável num preço acessível. Deu para entender? Não é uma fé que vem num pacote doutrinário, ameaçando e intimidando as pessoas. Os nomes que você falou, daqueles que eu gosto, não eu gosto porque gosto, quase como me simpatizei, mas é porque eles estavam do lado de ateus, ateias, místicos, pessoas de outras religiões, céticos, agnósticos, numa agenda global, numa agenda diversa. E isso não é qualquer coisa. O Malafaia, por exemplo, não está disponível e disposto a dialogar com a diversidade, respeitando profundamente a fé das pessoas e zelando por uma laicidade do Estado. Isso não é qualquer coisa. E tem um detalhezinho, estou falando muito? Não. Me cortem, por favor. Tá falando muito bem. Tá falando muito bem. Tá indo muito tem bem. uma coisa que eu quero ter a chance de falar. Eu estou quase convencido. Ok, temos uma eternidade pela frente. Olha a vantagem de crer. A eternidade não tem pressa. Exatamente. Não, é porque aproveitar o diálogo com duas pessoas assim muito influentes, um canal de cada vez de maior expansão, para colocar um ponto que apareceu na fala de vocês dois. O ultraconservadorismo, eu estou chamando de propósito, de ultraconservadorismo, porque é muito possível, eu diria bom, dialogar com conservadores. Eu adoro. Porque é uma conversa boa, intelectualmente interessante. Eu gosto muito de ter dúvida sobre o que eu estou dizendo e construir síntese, e me deixar provocar pelo pensamento do outro e não ser uma eterna repetição de mim. Ultraconservadorismo é outra coisa. Direita é uma coisa, sério mesmo, eu não sou de direita, mas eu respeito. Extrema direita é outra agenda. Parece que você está conversando com uma pessoa com uma arma na cintura, avaliando as suas palavras. Isso não é um diálogo, isso é uma intimidação. Por que eu estou dizendo isso? Não tem boa fé. O extremismo religioso não é exclusivo do neopentecostalismo. Eu queria ter a chance de dizer isso aqui. Dentro do complexo mundo evangélico, vou dar um exemplo para vocês. Os cargos de alto escalão do governo Bolsonaro eram de protestantes históricos, batistas e presbiterianos. Portanto, é quase um erro de análise você dizer que o extremismo religioso é uma exclusividade do movimento pentecostal e do movimento neopentecostal, porque ele também está presente, Henrique, dentro de igrejas do protestantismo histórico. Entendeu? Mas então agora você vai ter que explicar, professor. Vamos nessa. A Igreja Batista é uma igreja do século XVII. A denominação batista. Denominação batista. Ela é do século XVII. Ela entra no chamado protestantismo tradicional. Perfeito. Não é? Eu vou fazer uma graça aqui. Deu as maiores cantoras gospel do mundo. E se expandiu no mundo, está em todo lugar. Existe o movimento pentecostal. Início do século XX. E existe o neopentecostalismo. Segunda metade do século XX. Aí você fala, a cúpula evangélica do governo Bolsonaro foi de pessoas do protestantismo tradicional. Sim. Presbiterianos e batistas. E batistas. Então, desde a ideia da predestinação até os batistas. Perfeito. Então, explica pra gente, tanto quanto possível, sim, como é que isso se dá. Quer dizer, primeiro, por que a Igreja Batista chama Batista? E o que isso implica?
o que é o pentecostalismo, o que é o neopentecostalismo. Assim, claro, dentro da síntese possível, para a gente entender esses movimentos de radicalização política. Aí você diz, não é exclusivo, e não é mesmo. Eu conheço o Antônio Carlos Costa, perfeito, espetacular pastor também, sim, da igreja presbiteriana, e que teve de cair fora. Pois é, exato. Que chama atenção para essas nuances. Isso, porque ele é um pastor progressista, presbiteriano, e não deu para conviver com a hierarquia presbiteriana ali. Né? E não é neopentecostal. Exato. Né? Então, como é que é? E no final da sua resposta, peço que você nos diga mais ou menos quantos cristãos temos no Brasil. Cristãos que eu digo católicos, neopentecostais e protestantes na linha tradicional. Vamos lá. Os protestantismos... Porque aí eu vou fazer uma pergunta assim. Ok. Os protestantismos, tem historiadores que utilizam, no plural mesmo, reformas protestantes. Isso. Remontam ao século XVI, uma mudança ali importante na Europa, o fim ali da lógica do feudalismo, o renascimento artístico, cultural, científico, comercial e urbano e a constituição dos estados nacionais modernos. O protestantismo tem esse ar crítico dos séculos XV e XVI. E dali você tem várias ramificações, a partir de alguns princípios comuns, sacerdócio universal dos crentes. Então você acaba com a ideia de um clero ou de uma instituição mediadora. Cada indivíduo se relaciona diretamente com Deus pela suficiência do único sacerdote, Jesus Cristo. Livre interpretação da Bíblia, outro princípio fundamental, só a graça, ou seja, a ideia da salvação não é o mérito, a performance moral, as suas obras, mas é gratuidade de Deus que você adere pela fé, só a graça, só a fé. Mas repara, sacerdócio universal e livre interpretação, bem, daqui você não produz uma instituição única. Não dá. Porque se é livre interpretação, meu amigo, então você necessariamente vai ter ramificações distintas a partir de interpretações distintas do texto bíblico. Por isso, protestantismos. Século XVII nasce a minha denominação, tem diferentes leituras sobre essa origem. A mais consistente, do ponto de vista historiográfico, nasce na Inglaterra, numa lógica de liberdade individual, de separação entre igreja e Estado. Não batizar crianças. Em que sentido? É o indivíduo, na sua elaboração consciente, portanto, adulto, que decide, portanto, se batiza. Igreja batista tem a ver com essa ideia do batismo adulto ou do batismo consciente e voluntário, porque não é uma pré-determinação, é o seu livre-arbítrio. Numa referência a João Batista também, que se batiza, que tem o batismo tardio. Exatamente, também. Essa é a ideia. Quer dizer, por isso que adultos, na Igreja Batista, são os adultos se batizam. Até hoje, não é exatamente adulto. Eu me batizei adolescente. Mas ali a ideia da consciência, da voluntariedade, da livre escolha. Bem, daí você tem diversas ramificações protestantes que chegam no Brasil ali no final do século XIX, ou o protestantismo de imigração, que não tinha uma ideia missionária, tinha uma ideia de povoamento, muito luterano, por exemplo. E o protestantismo de missão, que já vem com uma ideia de evangelizar. Esse vem muito do sul dos Estados Unidos. Daí, a Igreja Batista no Brasil vem desse lugar, que é historicamente ultraconservador e racista. É importante reconhecer isso. No início do século XX, fazendo um esforço de síntese, então necessariamente muita coisa ficando de fora, você tem nos Estados Unidos, salvo engano, a experiência pentecostal, que tem uma origem negra. O que marca a experiência pentecostal? O chamado batismo no Espírito Santo, que tem como consequência o dom do falar em línguas estranhas, línguas celestiais. E eu falo isso com muito respeito a essa experiência. Eu realmente respeito isso. Não é minha tradição, mas eu nunca trato isso de forma irônica ou desrespeitosa. É muito fundamental para a experiência pentecostal o batismo no Espírito
no batismo no Espírito, que tem como consequência o falar em línguas. E óbvio que não é só isso. Tem uma renovação estética, performática, uma liturgia mais horizontal, popular, menos quadrada, mais espontânea e coletiva. E isso cresce muito. Talvez a maior denominação dessa expressão seja a Assembleia de Deus. Bem, na segunda metade do século XX, e tudo isso, importante dizer, conceitos são simplificações de uma realidade para torná-la inteligível. Nunca dão conta, ok? A Assembleia de Deus que ainda é a maior no Brasil. É a maior do Brasil. Mas só para dizer que essas distinções são didáticas e analíticas. A realidade é sempre mais complexa. Sim. E as coisas podem se misturar. Hoje você tem igrejas históricas que passaram por uma renovação pentecostal. Então você tem igreja batista com todas as características do pentecostalismo. E aí já tem rachas na denominação batista por conta disso. Como o teu catolicismo carismático. Pronto, perfeito exemplo. O movimento neopentecostal, que talvez tenha como maior expressão a universal do reino de Deus, entra com outro elemento, que é o elemento especialmente das curas, dos milagres e da batalha espiritual. São elementos mais constitutivos do neopentecostalismo. Da batalha contra o demônio. Exatamente. A guerra espiritual permanente. Simplificação, esses conceitos não dão conta da realidade, a realidade é sempre mais complexa. Mas quem está acompanhando está conseguindo. Mas tem aí, eu acho que eu consegui produzir distinções e uma cronologia. Daí, para concluir, a radicalização política à direita é um fenômeno global. Eu tenho insistido nisso. Não tem nenhum problema colocar uma lente na experiência evangélica no Brasil, porque ela chama atenção. Quase 60% de evangélicos votaram em Bolsonaro. Eu topo esse debate e reconheço. Eu só acho errado pensar a radicalização à direita no mundo como algo que se explica pelo crescimento da igreja evangélica no Brasil. É claro. Cresce na Europa, cresce nos Estados Unidos, talvez ganhe na Argentina, ou já ganhou, dependendo do dia que isso for ao ar. Então, o que eu quero chamar a atenção é que o debate é mais profundo. E parece sem a questão evangélica, porque na Argentina ela não existe praticamente, então, ela é residual. Tem o esgarçamento de um modelo de sociedade que está abrindo margem para o ressurgimento de narrativas autoritárias. O campo evangélico faz parte disso? Faz. Mas ele explica isso sozinho? Não. Tem gente que parece produzir a imagem, tira a igreja evangélica do Brasil e temos um país maravilhoso. Isso é perigoso. E tem um outro elemento que eu queria chamar a atenção. Dentro do chamado campo evangélico, que é esse guarda-chuva de muita coisa, só para vocês terem uma ideia, por que o meu cuidado? Porque, olha que curioso, o campo pentecostal e neopentecostal, ele é mais negro, popular e periférico. Por isso que eu tenho sempre esse cuidado. Porque muitas vezes, dentro do campo evangélico, existe um olhar preconceituoso, elitista e racista de protestantes históricos sobre os pentecostais e os neopentecostais. Ah, que liturgia é essa? Que reteté é esse? Que pregação gritada é essa? Então, olha que complexo. Espero que vocês estejam me entendendo. Sim, claro. Eu não estou romantizando a experiência pentecostal e neopentecostal. Só estou dizendo que ela também é vítima de elitismo, classismo e racismo dentro do próprio campo. Por isso que eu sempre chamo a atenção não reforçar na linguagem que o ultraconservadorismo é neopentecostal. Porque, às vezes, nós estamos estigmatizando um campo que na prática é formado por gente simples, trabalhadora, empobrecida, lutando para sobreviver num país dificílimo e que encontra numa igreja um único lugar de sobrevivência em que o seu nome é lembrado e a sua vida é respeitada. Olha que complexo! Então eu prefiro não perder a conexão com essas pessoas e ter um diálogo com elas a partir da fé. Segundo o censo do IBGE, acho que dá aí quase 80% de cristãos, católicos, evangélicos e por aí vai. É uma maioria cristã no Brasil, muito genérica e difusamente. Feita essa sua... Consegui? Perfeita preleção. Muito bem. Essa aula e arrematada com o número. A minha pergunta é a seguinte. Nós, numa democracia, temos muitas coisas importantes, mas a formação da vontade do eleitor ela é fundamental. Falseamento da volição da vontade do eleitor é um problema para a democracia.
É uma perturbação grave para a democracia. Assim como também será uma perturbação grave para a democracia qualquer vício de representação. Ou seja, uma vez que o eleitor vota num representante, num seu representante, no representante do povo, se esse representante se descola da vontade do povo, isso é um problema. Tá. Assim como também é um problema que ele monitore a vontade do povo a todo o tempo para tomar decisões ao sabor dessa vontade, como muita gente faz olhando as redes sociais hoje em Bom dia. debate. Vou votar nisso, não vou votar naquilo. Filmando durante a Filmando durante a sessão. Fazendo enquete. E aí, galera, o que eu voto? Se você quer que eu vote, fala aqui. O cumprimento do mandato, não à toa o nome é mandato, porque mandato é um contrato, uma figura contratual do direito romano, Ok. né? Que é sinônimo de representação. Não à toa, o cumprimento do mandato, do objeto do mandato, é algo muito discutível na democracia. Interessante. E é por isso, de certa forma, que nós estamos hoje no parlamento discutindo um regramento para limitar, por exemplo, a participação de militares na política. Ok. Em razão da experiência recente que nós tivemos durante o governo Bolsonaro. E por isso, e isso se dá exatamente por receio de que a presença dessa corporação cause uma perturbação a montante, ou seja, na formação da vontade do eleitor, e a jusante no curso da representação. Só um parênteses, Valfredo. Limitar quer dizer o seguinte, como o cara pertence a um ente do Estado brasileiro, com regras especiais e tal, ele não pode ficar lá e, ao mesmo tempo, no parlamento. E ficar fazendo trânsito. Agora eu vou empurrar o problema para o seu lado. Já até estou entendendo qual o problema vem aí. Nós não devemos fazer a mesma coisa com religiosos? Que pergunta boa. Impedir que eles façam campanhas eleitorais no púlpito. Isso com certeza. Obrigá-los a se desvincular das suas agremiações religiosas no curso dos mandatos. Ok. Enfim, impedi-los, já que é indissociável a política da religião, como você explicou, como o senhor explicou. Criar freios institucionais. Exatamente. Concordo totalmente. Não precisa me chamar de senhor, pode me chamar de você. No decorrer da sua fala, eu achei que você fosse... Posso falar você também? Claro. Para mim, senhor, por favor. Ok, você e senhor. Senhor. É mais velho, bem mais velho. Sim, perceptível. Eu achei que a pergunta caminharia para um lugar de interdição da presença. Não. O que eu voltaria a resposta que isso seria impossível e arbitrário. Mas a sua modelagem, eu concordo totalmente. Eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando decidi ser candidato, fruto de consulta, troca, movimento, eu me licenciei da minha igreja. Eu não fui à minha igreja no segundo semestre do ano passado, em nenhum momento. Só depois da eleição eu voltei. Eu me licenciei eu nem fui assistir ao culto. Qual foi o meu entendimento? Olha, quando você é candidato o tempo inteiro. Você é uma propaganda permanente de si. Você pode estar tomando um café. É candidato. Então essa de chegar lá, estou pregando o evangelho numa eleição estou aqui como que pastor, todo mundo sabe que eu sou um candidato, eu estou fazendo propaganda. Claro. Em decisão com o colegiado da minha igreja, eu me afastei do púlpito da minha igreja para me sentir eticamente autorizado a me candidatar. E, como consequência disso, não teve campanha nem dentro, nem perto, nem no entorno da minha comunidade de fé, que é uma comunidade politicamente engajada, o que não significa partidarizada ou cooptada. A nossa teologia é uma teologia do bem comum, da justiça social, e as pessoas respeitam a minha trajetória. E agora, como parlamentar, eu prego uma vez por mês. E estou disposto até, a partir da sua reflexão, será que isso também já não está excessivo? Mas eu me afastei da presença de condução da igreja para exercer o que eu estou exercendo. Só que eu acho que isso tem que sair do campo de uma decisão do indivíduo. Precisamos criar. E a democracia é uma experiência. Temos que experimentar freios institucionais para a presença de religiosos com cargo no parlamento. Eu concordo com isso. Afastar-se da denominação, desvincular-se da igreja de origem,
Isso não vai resolver o problema de fundo do fundamentalismo, que, por exemplo, quer proibir que LGBTs se casem. Infelizmente, não vai resolver, porque volta aquela coisa do projeto de poder. Mas freios institucionais, e cá entre nós, fiscalizar melhor também, e talvez aqui seja uma fala impopular, a questão econômica e financeira das grandes igrejas. Eu não estou falando, por favor, da igreja, da esquina, da periferia, que um conjunto de irmãos ali, cuidadosa e piedosamente, fez um ratatá, alugou uma garagem e fez uma igreja evangélica. Não, eu estou falando da universal. Estou falando de grandes empreendimentos que cá entre nós, se colocar uma lupa, vai encontrar muita coisa. Não é só antiética, é criminosa. Então, acho que, além dos freios institucionais para os indivíduos, tem que ter decisão política de investigar determinadas igrejas, não generalizando o campo evangélico e a fé dos meus irmãos e das minhas irmãs. Mas vamos lá, tem que perder a ingenuidade e entender. Eu não sei se foi da Angola. Eu quero aqui dizer às pessoas para que elas pesquisem. O racha foi em Angola. Pesquisem para ver a procedência. Eu posso estar errando o país, mas teve um país que a Universal foi expulsa. Foi Angola. Foi o racha em Angola. Cara, entendeu? Porque verificaram que ali era alguma coisa. Fizeram uma Universal local. Pois é, mano. Entendeu? Então acho que tem que ter aí freios institucionais e investigação profunda sobre determinados sujeitos, sem generalizar, obviamente, todas as igrejas. Um certo Saul, perseguindo cristãos, ficou cego a caminho de Damasco e virou Paulo, né? Você teve um caso de cegueira e hoje você tem, eu li, né? Parece que hoje você tem uma visão, a visão central ela tem problema, você tem visão periférica principalmente. Como é que você vê isso? Você acha isso é um sinal? Tem algo de... Eu mexi com você. Mas não tem problema. Felizes os que choram, né? Porque eu não faço uma leitura capacitista sobre a minha história, eu não quero cair nesse equívoco. É só a minha história e, portanto, a minha dor. Mas eu tinha 16 anos, momento legal da minha vida, eu tinha ganhado uma bolsa integral para o 3º ano, venho de família mais pobre. Numa escola privada? Em uma escola privada lá em Niterói, que eu só tinha condição de estudar por bolsa. Eu já era bolsista. E talvez você fosse o único negro? Ou não? Tinha mais? Eu era o único. Bem, e aí no 2º ano eu tinha bolsa parcial, eu dava aula de matemática e física, acreditam? Aula não, monitoria. Para os amigos eu só descontava, só que eu era bom estudante e a escola resolveu me dar bolsa integral para o 3º ano. Eu fiquei feliz da vida por honrar especialmente o esforço da minha mãe. Mas aí no final do ano, resumindo a história, ficou tudo embaçado. E eu fui para o hospital e fui diagnosticado com uma neurite óptica bilateral. Inflamou o nervo. E fiquei internado, porque no fundo era uma doença neurológica com consequência oftalmológica. Então fiquei sendo acompanhado por neurologistas. Uma neurite que você tem? Foi. As pessoas perguntam, e óculos? Não tem nada a ver com óculos, é um problema interno. Nervo óptico. A lente não corrige isso, né? E o ano de 2004, quando eu volto para a escola, eu volto levado pela minha mãe, que era a fase mais aguda da neurite, que eu não conseguia discernir as pessoas, ler, escrever, andar sozinho ou ver os jogos do Flamengo. Bem, isso mexe comigo, porque foi um ano que eu estava tão animado e, de repente, isso inclusive inspirou uma poesia que eu fiz, que entrou na música do Emicida. Qual é? A música Principia, que termina com uma poesia minha, do álbum Amarelo, que eu falo, vejo a vida passar num instante, será tempo bastante que tenho para viver? Eu não sei, eu não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar 1 milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão, banal, sem razão? Seria. Sim, seria se não fosse o amor.
O amor cuida com carinho, respira o outro e cria o elo. O vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza. Socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia e confunde os poderosos a cada momento. O amor é decisão e atitude, muito mais que sentimento e por aí vai. Porque o que me carregou foi tipo assim, minha mãe cuidando de mim. E falando de Paulo, tem o apóstolo Paulo aí, né? Sem o amor, eu nada seria. Exatamente. A primeira epístola, fala da sua mãe. Não, minha mãe cuidou de mim, sabe aquela luta materna, sem desistir, porque minha visão só piorava, os médicos não chegavam a uma conclusão, diferença de opinião sobre continuidade ou não do tratamento, hipóteses de doenças mais graves levantadas, e daí a perda visual seria progressiva, irreversível e o primeiro de outros sintomas. E a minha mãe ali lutando, indo ao hospital Antônio Pedro, brigando pelas melhores opiniões. E eu lembro muito do carinho da minha mãe, indo para a escola ler o simulado para mim. Eu escutei todos os simulados no ano de 2004, as provas. E aí os amigos revezavam, copiando a matéria do quadro para mim. Eu sei que isso é simples, mas eu acho que o mundo de hoje precisa dessa simplicidade. Porque imagina, vestibular, relação candidato-vaga, individualismo, performance, competição. E 4 amigos. Júlia, Thiago Santos, Thiago Arruda e Franco. Eles copiavam a matéria do quadro para mim, num caderno confeccionado pela minha mãe, eu escrevia com hidrocor. Isso é conferir à vida sentido. Eu não tinha controle sobre o meu nervo. Mas foram essas afetividades que foram me carregando. E quando eu menos vi, foi quando eu mais enxerguei. Porque eu vi de outra forma o mundo, a imprevisibilidade da vida, o que no fundo importa. No final de 2004 eu recuperei parte da minha visão, que é o que estabilizou até hoje. Nesse momento eu estou vendo o Valfredo, mas não estou te vendo. Ele está aqui, acabou de fazer. Ele acabou de fazer assim, olhou para o lado, mexeu. Ele tem péssima sorte. Se eu quiser inverter, se eu quiser ver o seu rosto nesse momento, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá. Então, tudo que é centralizado, na verdade, está muito embaçado e verde, curiosamente verde. Eu vejo verde o tempo inteiro. Uma vez eu perguntei para o médico por quê. E não é o meu colete. Não é. É como se fosse uma barreira entre os meus olhos e você, um filtro verde embaçado. Tanto é que no campo visual, o exame que eu faço, que cada vez que aparece uma bolinha, você aperta um botão. Sim, eu já fiz. Ela aparece aqui, eu aperto, ela aparece aqui, eu aperto. Se ele coloca no meio, eu vou ficar aqui o resto da vida, assim. Sim. Eu não vou ver essa bola. Então, tem uma perda central e talvez... E que nem aumenta nem diminui, ela... Estabilizou. Eu não tenho um problema crônico na visão, eu tenho uma sequela de um problema que eu tive. Que é uma boa hipótese, melhor do que ter uma atividade permanente machucando a minha visão. E aí tem uma metáfora, né? Eu vejo bem a periferia, né? Você nunca imprecou contra Deus nesse período? Muito. Mas eu falei aqui, eu creio, quase não crendo, mas não consigo deixar de crer. A forma mais profunda que eu tenho de crer em Deus é lutando com Ele, ou com ela. Mas a minha fé não depende de uma organização mental, sobretudo. Às vezes é na desorganização que ela se aprofunda, porque o que me resta é só crer. Você sabe que eu às vezes, fazendo considerações, sem querer meter minha história no meio da sua, mas eu venho de uma origem muito, muito, muito pobre. O agnosticismo, assim, eu acho que, em certa medida, eu acho que as pessoas são escolhidas para crer. Uma hora a gente conversa sobre isso. Talvez eu tenha um pé na ideia da predestinação, teoricamente falando. Mas eu acho assim, o ateísmo militante, às vezes eu acho que é quase um privilégio de classe, sabia? Porque quando você é muito pobre, quando você está muito ferrado, se você não tiver nem Deus para se agarrar, não é para te conformar. Você só precisa de alguma coisa para o dia seguinte. Mas nem isso, mas querem me tirar até isso, eu não vou ter nada nem para o dia seguinte. A não ser o sol ardendo na minha cabeça, a miséria, a pobreza, a não sei o quê. Então, assim,
existe uma dimensão libertadora na fé que, com alguma frequência, acho que as pessoas não percebem. Disso não tem Comente. Não, mas disso não é uma pergunta. Disso não tem. Assim, eu vou dialogar com você no sentido de que, primeiro, eu respeito profundamente a não crença religiosa e o ateísmo. Quem me conhece sabe, nem eu preciso desenvolver muito isso, né? Mas, olha, eu acho que a espiritualidade é quase como a arte. E eu não estou falando de religião no sentido da sistematização de um código litúrgico, de uma doutrina. Eu estou falando desse impulso que pergunta a vida sobre a vida. É quase como a arte em que sentido? É uma espécie de poesia do coração humano diante da potência e da fragilidade da vida. Porque a vida é tanta coisa e quase nada ao mesmo tempo, e o ser humano não só vive, o ser humano sabe que vive. E ao se dar conta que vive, também se dá conta das limitações e do fim da própria vida, e aí faz poesia, fotografia, música. Crê em Deus. Entende onde eu estou colocando a dimensão da espiritualidade? Não é uma dimensão irracional, é uma dimensão talvez supra. É a razão dizendo a razão que ela não dá conta do que é a vida, e por isso pergunta. Por isso que a espiritualidade não é dogmática, porque ela namora a pergunta e não se prende à necessidade de responder. Né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. Né? E tem um outro ponto que eu também concordo muito contigo, é respeitar, e nesse sentido não depende de classe, eu queria dizer isso. Eu acho que todo o coração humano pode lidar em algum momento com isso e desenvolver a espiritualidade como a forma de lidar com a beleza e o absurdo da vida. Eu diria isso. Tá. Não faria um recorte de classe para explicar a sobrevivência e a potência da espiritualidade ao longo de milênios. Mas quero concordar que... tem algo na sua fala que me toca, né? Que eu vejo isso acontecer. A fé é o que eu tenho, não ri dela. A fé é o que eu tenho, não satiriza ela. Eu trabalhei com Marcelo Freixo na Comissão de Direitos Humanos. E violência contra o povo negro não era matéria de jornal ou estatística, era toda semana. Uma mãe com essa dor insuperável de um filho, via de regra morto, executado pelo Estado, era toda semana. No seu estado saiu uma pesquisa ontem, o Rio tem coisa de 54% de negros. Os mortos pela polícia são 80%. Tem recorte racial nisso. O gatilho não é o indivíduo, é o sistema. sistema. A Bahia que tem mais de 80% de negro, mas quando chega os mortos são 90%. Isso. E a maioria negra e essas mães, muitas evangélicas. Aí eu posso contar uma pequena história? Claro, deve. Teve uma menina, eu sempre conto essa história com o devido cuidado e o devido respeito. A Duda jogava basquete na quadra, com a turma, lá em Costa Barros, tiroteio na frente da escola, essa lógica irracional de combate às drogas, que não reduz a demanda, não reduz a lucratividade, não vai em quem lucra e mata o povo. Então as pessoas morrem. Só falta falar que os traficantes usam escudos humanos. Exatamente. Então imagina a irracionalidade de um tiroteio na frente de uma escola. As crianças correram, a Duda foi uma das últimas e foi alvejada dentro da escola. E a dona Rose recebe essa ligação que nenhuma mãe tem que receber. Você não deixa seu filho na escola para ele morrer lá dentro. Bem, nós acompanhamos esse caso e na semana seguinte teve uma cerimônia interreligiosa na escola da Duda. E eu fui, como pastor e como alguém que estava acompanhando o caso. Falamos, no final a dona Rose chamou a pastora dela. O que eu até achei curioso, porque eu pensei, por que a pastora dela não estava compondo a mesa dos religiosos na cerimônia interreligiosa? Quando a pastora dela vem com os homens engravatados atrás. Querem um papo reto, sincero entre nós? O meu olhar protestante, histórico, da fenomenologia, da religião, de um militante de esquerda, acho que isso era 2018 ou 2017... Eu confesso a vocês, e publicamente, que eu olhei para aquilo em um dispositivo quase que involuntário,
veio assim, ai meu Deus, o que vem aí? Porque é uma estética tipicamente pentecostal, neopentecostal. Por isso que eu falei, o meu protestantismo, eu batista evangélico, com algum grau de preconceito. Ai meu Deus, o que vai vir agora? Vai quebrar o protocolo? Bem, a dona Rosa segura a mão da pastora e elas cantam juntas, com os obreiros atrás. A música dizia assim, quer ver? Vamos lá. Estou orando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Uma mulher preta, pobre, que teve a sua filha executada pelo Estado. No dia seguinte já tinha montagem na internet vinculando a Duda, que tinha 10 anos, acho que 10 anos, a tráfico. Eu lembro. Como se isso justificasse a sua execução. Então ela perde uma filha com parte da sociedade dizendo tinha mesmo que morrer. Por quê? Ela segura a mão de uma pastora e diz, só Deus sabe o que eu estou sentindo. O que ela tem é o que ela tem. Aí, você me pergunta, você está romantizando a experiência evangélica popular? Não. Ela pode ser violenta? Pode. Ela votou em Haddad em 2018 ou em Bolsonaro? Eu nunca perguntei. Não estou romantizando. Só estou dizendo, é uma mulher. Claro. Ela perdeu a filha. Ela está sofrendo. Está segurando a mão de uma pastora. Está pedindo ajuda a Deus. Respeita a fé. Bate de frente com os coronéis da fé, com os fundamentalistas. Está corretíssimo. Com esse povão, não. Respeita. Não importa em que ela votou no final do dia. Importa que a fé que ela tem é a fé que a faz sobreviver diante de um Estado racista, de uma sociedade racista. E é com gente assim que eu quero construir um país. Que vai ter ela e vai ter o terreiro, e vai ter a sinagoga, e vai ter a mesquita, e vai ter os agnósticos, e vai ter os ateus. Mas eu não posso dizer que a fé dela é inimiga da democracia. Porque é o que ela tem. E é legítimo. Exato. O que é de uma burrice, além de tudo. Taticamente, além de ser eticamente errado, taticamente de incompreender o outro, não é uma coisa inteligente a fazer. Não, é você pegar parte da classe trabalhadora do Brasil e dizer, a sua fé não me interessa. Bem, então você vai fazer projeto popular com quem? No laboratório e na biblioteca, não vai ser com o povo. Perversão. Em 2015, eu fui fazer palhaçaria. E, bem, eu não sei dançar muito bem até hoje, mas já me divirto dançando. Te ensino depois. Não importa. Obrigado. Mas eu tinha esse corpo, importante isso, corpo travado, teologicamente desconstruído, fisicamente travado. Fui fazer um curso de palhaçaria. E o palhaço, que depois eu fui pesquisar e me aprofundar na arte da palhaçaria, e já fiz outras peças de teatro, fiz filme. Qual é o grande lance da palhaçaria? O personagem não é outro, sou eu. Só que é a minha versão mais livre. Por isso que o nariz de palhaço talvez seja a menor máscara cênica que existe. Porque ao colocar aqui só, ela mais revela do que esconde. Então é para você... o meu palhaço sou eu na minha versão mais livre. Só que isso não foi lendo o livro de teologia, embora isso tenha sido importante. Foi experimentando cenicamente a possibilidade de brincar com as minhas vulnerabilidades e gostar dos meus desejos
desejos, só chamando de desejo mesmo e tudo bem. Como foi o batismo do meu palhaço? Mas você não precisa ser contra Deus, porque não é. Não, isso é a favor. Isso é vida em nós. É bios, que é corpo, e zoer, que é essa vida do espírito, essa vida plena. O Frei Beto fala, o pão é a materialidade, a justiça sociomaterial. E o vinho é o lúdico, é o brincante, é o prazer, é a embriaguez da alma. Me entendam, é poesia, é embriaguez do espírito, né? Sim. Bem, como é que é o batismo? Eu fui andando até o final da sala. Aqui está a turma e a professora. Quando eu me sentia pronto, cada um passou por isso. E já tinha todo um processo de palhaçaria, treinando essa liberdade. Bem, você coloca o nariz e você vira para a turma, certo? Qual é o roteiro que te deram para você fazer com a turma? Não tem. E é isso. É a parte do vazio e da liberdade autorizada que você vai criar. Crie a partir de si. Vai interagindo com a turma até nascer o nome do seu palhaço. Quando eu virei, tinha um ventilador lá na Cal, lá em Laranjeiras, girando, e eu só senti a vontade de ir com o vento. Comecei a ir com o vento. Deixei o vento bater, caía, levantava, brincava com a turma. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a dançar. Aquilo que foi tão interditado, um corpo mais dançante, estava autorizado. E daí o pessoal foi falando, isso é uma pipa, isso é uma cafifa, isso é uma rabiola. Aí quando alguém falou rabiola, eu fiz assim, cênica e existencialmente, e disse, esse é o nome, esse é o batismo do meu palhaço. A rabiola da pipa mesmo? É, a ideia de alguma... Olha só. Eu fazia a ideia pipa muito de bem. alguma coisa que vai com o vento. Sim. Portanto, é leve. Não é aquele peso, nossa, eu dancei, nossa, eu desejei. Não, não, tudo bem, você dançou e desejou e pode fazer isso. Então, a palhaçaria foi o que me salvou de vez. Não de vez, porque acho que esse processo eu vou carregar para o resto da minha vida. Mas foi a autorização para eu dizer assim, bendito desejo, se vivido numa ética, numa responsabilidade afetiva, que bom poder viver gostando do prazer e das possibilidades que a vida dá. Se você for ver as minhas falas, até o meu voto na CPMI, eu dedico o meu voto final, por exemplo, além de Marielle e Dilma, eu dedico a Frei Tito de Alencar Lima. Eu estou o tempo inteiro dizendo o seguinte, eu não sou excêntrico, eu não sou excepcional, eu não sou pioneiro, eu não sou herói. Eu sou fruto de uma tradição cristã. Isso é disputa política. Fala quem foi o Frei Tito que você citou pela terceira vez, rapidamente. Já até sei onde você quer chegar no filme, né? No filme. Cara, Claro. tem pessoas... Eu gosto quando adivinha onde eu quero chegar, sabe por quê? Porque significa que nós estamos tendo uma conversa inteligente. Cara, tá muito boa a conversa. Bem, eu tô gostando. Cara, o Frei Tito, eu sinto saudade dele sem tê-lo conhecido. Ele exerce, desde a minha adolescência, uma grande influência sobre a minha vida. Um religioso, pensador do marxismo latino-americano, discípulo do Jesus de Nazaré, do movimento estudantil, dos direitos humanos. Eu vejo tanto a vida dele assim perto de mim, é como se ele me acompanhasse até hoje. Bem, ele ajudou a organizar um congresso da UNE, na clandestinidade, foi, por isso, preso junto com outros freis dominicanos aqui em São Paulo, Frei Fernando, Frei Ivo, Frei Beto, o próprio Tito. Frei Beto, já entrevistado aqui. Que é uma referência para a minha vida, um apoiador das minhas candidaturas. E ele, ele foi torturado. Desse grupo de dominicanos, né, junto com o Fernando e o Ivo, ele foi brutalmente torturado, que é uma redundância, toda tortura é brutal. É brutal. Bem, e aí ele depois foi exilado no Chile, ficou pouco tempo, foi para a França, e na França ele não conseguiu se livrar da imagem do seu torturador, que era o delegado Fleury. Sérgio Parinhos Fleury. Entrou num sofrimento psíquico profundo e respeito a sua decisão de ter nos deixado. O que o levou a participar de um filme sobre Marighella? Eu sou ator, né? Em 2016... Em 2015 eu conheci a palhaçaria, depois eu fui fazer palhaçaria e fiz um curso de teatro.
de 2 anos e meio de formação. Então, eu sempre falo isso, por quê? Porque muitas pessoas que não conhecem o meu caminho como artista, e tudo bem, porque eu fiquei mais conhecido como pastor, acham que eu fiz tipo uma participação no filme, entendeu? Mas não, meu trabalho foi como ator. Eu fiz testes, né, aqui, eu fiz preparação de elenco com o Wagner e com a Fátima, então foi um trabalho de ator, sobretudo, né? Então eu fiz porque eu sou um ator e fiz porque eu me apaixonei pelo projeto, né? E você está numa cena importante, em cenas importantes do filme. Cara. Da história do Brasil. Sim, e foi muito, muito forte. Fiz cenas muito bonitas com o Luiz Carlos Vasconcelos, com o Humberto Carrão, com o Seu Jorge, com o Bruno Gagliasso. E o elenco, Reinaldo e Valfredo, fechou, sabe? A gente fez com muito amor, num momento dificílimo da democracia brasileira. E a gente fez assim com gana, com técnica de artista e com paixão pela democracia para honrar a Marighella. E eu lembro, aqui em São Paulo, foram as minhas cenas. Tive uma pequena imersão paulistana, fiquei uns 2 meses aqui em São Paulo. Eu lembro de um dia gravar a cena da tortura, que o meu personagem aparece torturado, mas a maquiagem foi feita de manhã. E a cena foi gravada no fim da tarde. E eu lembro, depois de 40 minutos, assim, quando eu abri o olho, cara, e vi o meu corpo cenicamente desconfigurado, na hora me bateu uma coisa, tipo assim, em minha maquiagem, né? No Frei Tito não foi. Eu passei o dia inteiro, assim, me preparando, não podia chorar, porque ia descaracterizar. E eu passei o dia inteiro, assim, bem recolhido, tentando honrar esses companheiros como militante, como artista. Se você não fosse você, e talvez se eu não fosse eu, essa pergunta não fosse feita, que eu vou fazer agora, esta pergunta. O Marighella é o autor do Manual da Mini Guerrilha. Tem coisas horríveis ali. Tem. Não era propriamente um democrata. Não era nada. Não, ele não era um democrata. Não era um democrata, definitivamente. As coisas têm seu contexto. Aquele manual é horrível. Essa é a minha pergunta, que é uma afirmação. Eu sei que você vai saber sair. Eu sei. Eu sou um pacifista. Essa é a minha condição e essa é a minha escolha. Esse é o meu método. Mas eu preciso dizer a vocês que eu não posso confundir a violência do oprimido ou a rebeldia do oprimido com a violência do opressor. Os deserdados da terra. Eu não posso. Se você me perguntar, é a sua escolha? Eu vou te dizer, não. Mas eu não posso comparar Marighella com Fleury. Nesse sentido, eu diria que ele era radicalmente democrata. Fleury, não. Mas numa boa divergência entre nós, ok? Mas você entende? Não tem divergência nenhuma. Não. No sentido sobre a caracterização democrática ou não do Marighella. Eu quero dizer que eu sou discípulo de Luther King e de Gandhi. Já falei 1000 vezes aqui o nome do Dom Helder, da irmã Dorothy, da Teresa d'Ávila, do Francisco de Assis. Falaria também do Mandela, do Desmond Tutu. É a minha tradição, é a minha escolha, é o meu princípio, é o meu método, é o que eu acredito. No limite, Jesus, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, diante de uma tortura máxima, ainda assim não devolver o mal com o mal. Eu sou assim. Eu só preciso ser cuidadoso com a história da humanidade para não ver resistências populares comparando estas resistências com regimes estruturalmente, historicamente, poderosamente opressores. Até porque a ira se justifica diante dos vendilhões do templo. Pois é. Entendeu? Mas esse é um debate que precisa ser feito com muito cuidado. Estamos nesse tempo de redes sociais, de cortes feitos com irresponsabilidade pelas pessoas. Então, no limite, eu sou um pacifista por princípio, por método e por concepção. Pastor, obrigado. Baita entrevista. Pastor, muito deputado, legal. Uma baita conversa. Que bom. Enfrentou nu e corajoso todas as perguntas. Uma das grandes entrevistas que a gente fez, assim, sem ficar fazendo juízo dos outros entrevistados, mas tivemos enorme prazer em ter entrevista aqui. Muito bacana. Muito obrigado. Obrigado. Encerra para nós, né? Eu quero agradecer a possibilidade de pensar junto com vocês
de acolher as minhas dúvidas, oferecer os meus rascunhos de resposta e sentir que estamos num ambiente pensando bem do nosso povo, num viés de democracia, de liberdade, de respeito, e para mim isso é precioso demais. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, terminamos aqui. Gostou dessa conversa? Tem assim em todos os lugares? Não tem. Então faz o seguinte, se inscreve aí, dá like e tal, que vai ser bacana, faremos outras assim. Nem sempre a gente vai ter o Henrique, mas a gente vai ter muita gente boa aqui. Muito bom. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.